Hi everyone! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco aí de como é montar uma frase em inglês, tá? Ela segue uma ordem para montar a frase em inglês e é como eu já falei em outros vídeos, né? A estrutura do inglês ela não muda, diferente do português, quando a gente quer falar alguma coisa, a gente fala, eu vou na sua casa amanhã, amanhã eu vou na sua casa, na sua casa eu vou amanhã, sabe? Independente da forma como a gente fala, não está errado, porque o nosso idioma permite é, falar desta forma, tá? A gente não tem que seguir uma estrutura diferente do inglês, tá? O inglês sempre começa com o subject, tá? Subject é o sujeito, tá? O verb, que é o verbo, e o complement, que é o complemento, tá? Então vai ter sempre sujeito, verbo e complemento. O que é complemento? É tudo aquilo, é, por exemplo, vamos num exemplo mais prático, que eu acho que é mais fácil para entender. Tá? Vocês devem ter reparado que nos meus vídeos eu raramente eu coloco alguma palavra solta, porque as palavras soltas elas tendem a confundir é, quando está dentro de um contexto ou pior, né? A gente esquece mais rápido, tá? Quando vocês fazem frase, quando é dentro de um contexto, o cérebro registra com mais facilidade, tá? Então, por exemplo, I love my house, tá? Eu amo a minha casa. Então, I é o sujeito, tá? É o subject. Love é o verbo amar, tá? My house é o complemento. House é substantivo, my é um pronome pessoal, mas é tudo que não for sujeito ou verbo, tá? É o complemento. Então a gente sempre vai seguir essa estrutura: sujeito, verbo e complemento, tá? Só que um adendo, gente, eu acho que é legal a gente tá reforçando. No inglês, toda vez que a gente fala today, tomorrow, yesterday, next month, next year, toda vez que nós colocamos um tempo, tá? Um dia, um mês, tá? Que a gente se refere a pontuar ali um tempo no espaço, tá? Esse tempo vai vir no final da frase, tá? Eu tenho uma frase ali que vocês vão entender melhor isso, tá? É diferente de no português a gente costuma dizer, ontem eu fui lá na sua casa, tá? Sem vírgula, sem nada, a gente não tem problema. Ou eu fui na sua casa ontem, tá? Eu vou na sua casa amanhã. Amanhã eu vou na sua casa. Não tem problema no português. Isso no inglês, esse tipo de tempo, today, que é hoje, yesterday, que é ontem, next month, que é próximo mês, next year, que é próximo ano, essa parte, tá? Esse período vai estar no final da frase, tá bom? Então vamos lá para a segunda frase. I go by car. Eu vou de carro. Ali de novo, ó. I, sujeito. Go, verbo, verbo ir, tá? By car, a forma como eu vou, tá? O car é o substantivo. O by car é a forma como eu vou. De carro, tá? Só que eu acho que é legal a gente colocar aqui para reforçar um pouco e até como ensinamento. Se eu estivesse falando I go, eu fosse de ônibus, tá? Eu ia colocar I go on bus, tá? Que o ônibus a gente vai em pé ou sentado e a gente vai ter em contato com o solo. Então, toda vez que você tiver contato com o solo num veículo, tá? Ou num tipo de transporte, você vai usar on, tá? O N, tá? On bus, on train, on boat, tá? Boat é barco, tá? Depende do barco, você pode ir em pé lá, um cruzeiro, alguma coisa, então você vai usar o on, tá? No carro, você vai entrar e sentar, tá? Não tem como você ir em pé lá no carro, então você vai usar esse by car, tá? Vamos lá, a terceira frase ali. He went to school yesterday, tá? Ele foi para a escola ontem. He went é o verbo go no passado, tá? I go, eu vou. I went, he went, she went, ele foi, tá? Ele foi, elas foram, tá? E o verbo no passado, tá? Ele não muda na terceira pessoa, tá bom, gente? Então vamos lá, então tá ali, sujeito, o he, went é o verbo, tá? Que é o verbo go no passado, e o to school
é o para o local que ele faz, que é um complemento, tá bom? E yesterday, vocês estão vendo ali que eu coloquei, é o tempo, como eu expliquei ainda há pouco aí, vai sempre no final da frase. Ah, mas eu já vi no começo da frase. Sim, é possível. Mas vocês vão reparar que tem uma vírgula, tá? Gramaticamente falando, tá? É, a pessoa vai ter que colocar uma vírgula, porque ele sai, a estrutura do inglês é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Ah, mas se tiver antes, ele vai ter ali yesterday, vírgula, ou common, tá? Que é a vírgula em inglês. Aí vai estar lá, he went to school, tá? Não tem problema também. Então, ele foi para a escola ontem. E aí a última frase ali tem she likes her dogs. Ali tem, ela gosta dos cachorros dela, tá? Então, por que que a gente colocou ali o likes, tá? E não like? Porque ali eu estou conjugando a terceira pessoa do singular. Então, toda vez que eu for conjugar um verbo no he, she e it, ele vai receber s, es, tá? Ou ele muda, como é o caso do have, né? Do verbo have, que é to have, has, tá? Na terceira pessoa singular ele recebe, ele passa para ser has, tá bom? E ali, her dogs, tá? Her dogs, her é um pronome possessivo, tá? Her dogs, os cachorros dela, tá? Então ali vocês veem o sujeito, she likes, o verbo, tá? Que é o verbo gostar, e her dogs é o complemento, tá bom? Gente, eu acho que deu para entender um pouquinho aqui, tá? Ficar claro que no inglês, tá? A gente tem uma estrutura a ser obedecida na formação de uma frase. Mais uma vez, muito obrigado para quem assistiu até aqui, quem ficou me ouvindo aqui. Espero ter contribuído, né, para alguma coisa. Espero ter completado alguma dúvida aí no caso aí de alguns verbos. Eu sempre vou escrever o vídeo, gente. Vamos fazer um videozinho assim, rápido, mas dentro dessa linha, tá? Dentro de algumas frases, dentro de algum texto, eu explicar um pouquinho de como é formado, de como, dando umas dicas a mais aí do verbo, de alguma preposição, tá bom? Muito obrigado, tá? Paz e luz.